A seleção brasileira é a seleção mais vitoriosa do mundo. Conquistou 5 Copas do Mundo e a quarta delas foi em 1994, trazendo o tetra para o Brasil na Copa disputada nos Estados Unidos. E hoje eu vou te trazer algumas curiosidades dessa seleção. Mas será que dos 21 você sabe quantos? Acompanha comigo e vamos ver o quanto você manja de futebol. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Curiosidades sobre a seleção campeã do tetra em 1994. O Brasil quase não conseguiu se classificar para a Copa de 1994 e só chegou ao Mundial devido à vitória na última rodada das eliminatórias sobre o Uruguai, com um show e atuação decisiva do baixinho Romário. O Brasil não era campeão desde 1970, ficando em branco por 5 Copas seguidas. Pela primeira vez na história das Copas, era obrigatório que os jogadores tivessem os seus nomes escritos nas costas das camisas e também os números nos calções. Viola, então atacante do Corinthians, reclamou muito da falta de sono durante a Copa do Mundo. O motivo? Não era o nervosismo ou mesmo a expectativa para cada jogo, mas os roncos do então jovem Ronaldo Fenômeno. Ele tinha um problema de adenoide e, segundo Viola, ele roncava como uma serra elétrica. A comemoração em Bala Neném ganhou o mundo depois do Bebeto marcar o seu gol contra a Holanda, o segundo na vitória por 3-2 do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. A ideia era homenagear o filho dele, o Matheus, nascido em 7 de julho, 2 dias antes da partida. Mas o Embala Neném não é uma invenção do Bebeto, e sim do Rivelino. O craque fez a homenagem para sua filha Roberta, nascida em 74, numa partida entre Corinthians e Santos, mas a fama ficou com o Bebeto. Os jogadores brasileiros entraram em campo de mãos dadas em todos os jogos. Esse gesto começou na goleada de 6-0 em cima da Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em jogo disputado no Arruda, em Recife. E embora cada um dos jogadores tenha recebido 120 mil dólares como prêmio pelo título, um deles acabou levando uma pequena facada, que foi o goleiro Tafarel. Ele trocou as luvas que usava por uma outra com publicidade. E por isso ele foi multado em 15 mil dólares e suspenso por 2 jogos por desrespeitar as regras da FIFA. Tafarel não vai querer abusar. Na final entre Brasil e Itália, o repórter da Globo, Tino Marcos, chegou antes do início da partida, conseguiu driblar o esquema de segurança do estádio Rose Bowl em Los Angeles e na ocasião o acesso ao gramado era restrito a cinegrafistas e fotógrafos. O Tino, no entanto, desmontou o microfone sem fio e se apresentou como auxiliar de câmera, sendo revistado e autorizado a seguir em frente. Bom, depois da disputa de pênaltis entre os dois times, o Tino Marcos era o único repórter em campo e conseguiu conversar ao vivo com os jogadores brasileiros. É o velho jeitinho brasileiro. O Romário foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo, mas a seleção brasileira ainda conquistou outros prêmios. A equipe comandada por Carlos Alberto Parreira recebeu o troféu FIFA Fair Play como o time com menos faltas na competição e o prêmio de equipe mais espetacular do Mundial. Além disso, a dupla de zaga formada por Aldair e Márcio Santos é a menos vazada das equipes que conquistaram a Copa pelo Brasil, apenas 3 gols sofridos nas 7 partidas. O tetracampeonato mundial conquistado nos Estados Unidos não foi significativo apenas pela quebra de um jejum de 24 anos sem taças da seleção. 3 meses antes do Dunga levantar a taça do mundial, o mundo do esporte perdia o piloto tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, de uma maneira trágica. Foi em Imola, no Grande Prêmio de San Marino. Bom, depois da conquista, os jogadores fizeram questão de homenagear o ídolo com uma faixa que dizia: Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. O jogador mais velho da delegação brasileira era o goleiro Gilmar Rinaldi. Ele tinha na época do Mundial 35 anos e o mais novo era o Ronaldo Fenômeno com apenas 17 anos. Hoje o Gilmar tem 60 e o Ronaldo 42 anos e ambos trabalham como empresários. E o zagueirão Ricardo Rocha se machucou, mas foi mantido na delegação. Tudo porque ele é um cara que mantinha o clima muito bom no vestiário e era um dos pilares daquele grupo. O Romário fez 5 gols naquela Copa e foi o principal jogador na Copa do Mundo.
Dos campeões em 94, 10 jogadores estavam presentes na Copa do Mundo em 90, onde o Brasil foi chacota. Entre eles, Tafarel, Jorginho, Dunga, Branco, Romário, Aldair, Miller, Bebeto, Mazinho e Ricardo Rocha. Dos campeões de 94, 6 jogadores estiveram presentes na Copa do Mundo de 98 na França, sendo eles Tafarel, Cafu, Aldair, Dunga, Ronaldo e Bebeto. A edição de 1994 foi a última a contar com apenas 24 seleções. De 98 em diante, o número de classificados para o Mundial passou a ser de 32 seleções. O regulamento do torneio nos Estados Unidos previa que, além dos 2 primeiros colocados de cada grupo, se classificavam também os melhores terceiros colocados. Pela primeira vez na história do Mundial, a vitória em uma partida da fase classificatória valia 3 pontos. Até 1990, o vencedor ganhava apenas 2 pontos. Ainda não havia a placa que indicava os acréscimos, e os torcedores brasileiros roeram as unhas na reta final do intenso 3-2 do Brasil sobre a Holanda pela fase final. O segundo tempo só se encerrou aos 50 minutos e foi extremamente angustiante. O Brasil derrotou os Estados Unidos em pleno dia da independência do país. A seleção norte-americana tinha o goleiro Tony Meola, que após ter encerrado a carreira até tentou se lançar como ator. O Alex Lalas, que não alcançou Bebeto no gol da vitória brasileira por 1-0, chegou inclusive a ter uma banda de rock. É melhor eles tentarem a vida como estrela, porque no futebol quem manda é a gente. Autor do gol da vitória do Brasil sobre a Holanda, o Branco chegou no Mundial questionado por parte da imprensa. Ele, que era reserva do Leonardo inicialmente, era considerado um jogador fora de forma e que havia, enfim, um apelo para levarem o Roberto Carlos no lugar dele. Bom, mas o Carlos Alberto Parreira bancou ele e ele foi titular nas quartas de final. O camisa 6 fez um golaço de falta e foi correndo cumprimentar o treinador brasileiro pela moral que ele recebeu. Brasil e Itália protagonizaram a primeira decisão por pênalti em uma final da história das Copas do Mundo. Mas o que deu pra falar de verdade mesmo foi que a volta da delegação brasileira, atletas, comissão técnica e pessoas que estavam convidadas retornaram com 17 toneladas de bagagem. Claro, isso tudo em decorrência das compras que eles fizeram na terra do Tio Sam. Depois de um impasse na alfândega, o fato então do mandatário Ricardo Teixeira ameaçar cancelar o desfile da seleção brasileira no Rio de Janeiro fez com que as bagagens fossem liberadas. A Romário trouxe a coisa mais importante, o que ele havia prometido. Sim, o Romário tinha prometido trazer o tetra para a torcida brasileira, e ele foi para a janela assim que o avião desembarcou no Brasil, desse jeitinho aí. Mas e você, sabia de todas essas curiosidades? Curtiu o formato desse vídeo? A gente deve também fazer sobre o tricampeonato da seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ó, e não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau. Rumo ao Hexa, meu amigo!